que possamos amar até aqueles que são violentos contra nós. Essa atitude de ser generoso é a melhor proposta para enfrentar a violência dos perversos e alucinados, dos desonestos e exploradores, daqueles que não agridem nas ruas, que não matam, utilizando-se das armas de extermínio, mas nos seus gabinetes governamentais decretam a morte de milhões de vidas através de leis injustas, através de condutas execráveis, por meio do enriquecimento ilícito, da transferência de fortunas incalculáveis que nunca se irão utilizar para os paraísos fiscais, enriquecendo essas nações que mantêm a soberania através do crime que se deriva do furto, do roubo, da escravidão de outras nações da terra, oferecendo-lhes amparo e garantia de perpetuidade. Essa violência sórdida, covarde porque oculta, geradora daquela que é a injustiça social, que alucina e leva para a rua o desesperado para tomar aquilo que ele acredita tinha o direito de receber. Essa, a primeira, é das mais hediondas e que somente poderá ser ultrapassada quando nos tornarmos generosos com essas águias que se locupletam sobre o cadáver das gerações vencidas e em decomposição. A Unesco vai adiante. Seu quarto item, ouvir para compreender. Os excluídos não têm voz, ninguém os ouve. E quando eles desejam erguer a voz, o ruído matraquear do poder abafa os sons que saem das suas almas como gemidos dolorosos, impedindo que a cortina das lágrimas continue vertendo dos olhos esgazeados. Asseverava ainda Mohandas Gandhi: eu sou a voz dos que não podem falar. E através dessa voz de compaixão e de generosidade, ele dobrou a serviço do Império Britânico, dando liberdade política, que logo mais se despedaçaria entre as facções do fanatismo indiano e maometano, até hoje assassinando-se reciprocamente nos santuários ou nas regiões fronteiriças, pela necessidade egotista de impor o seu Deus selvagem e arbitrário. Dom Helder Câmara, quando foi pronunciar um discurso em Saint-Michel, em Paris, em plena Rive Gauche, naquela região de poetas, artistas e pensadores, nos tormentosos dias do regime de exceção no Brasil, interrompeu o trânsito na região e levantou-se frágil, tendo o crucifixo de madeira, a veste modesta, que em nada o caracterizava como príncipe de uma igreja poderosa, mas como servidor daqueles que não tinham igreja. E disse: Gandhi fala por aqueles que não têm a voz. E assassinaram-no, um daqueles cuja voz ele emitia, um jovem fanático paquistanês. Eu calo
para que a voz dos desesperados tire as noites de silêncio dos que têm a consciência culpada e dormem opiados pelos soníferos e pelas drogas devastadoras. Eu faço silêncio e peço-lhes que gritem, para que eles despertem por fim do letargo infeliz a que se entregaram depois da rapina. É necessário criarmos o hábito de ouvir para compreender. Ouvir o outro. Ouvir também as nossas necessidades reais. E não apenas as induções diretas, virtuais, subliminais, que nos são impostas por uma sociedade competitiva, por padrões de moda e por necessidades de exibição do ego e do personalismo. Ouvir para compreender é um dos requisitos estabelecidos pela Unesco para podermos ensementar a paz no próprio e no coração da humanidade. O quinto item, preservar o planeta. Porque o planeta é um ser vivo e pulsante. Mesmo na sua constituição mineral, a energia viva, essa energia que se deriva das 4 forças que mantêm o universo. A gravidade, a eletricidade, a força atômica fraca e a força atômica forte. É algo que vive e que deve ser preservado. Pode haver maior violência do que a contaminação dos rios, dos mares, a poluição da atmosfera, que as grandes nações da Terra se comprazem em envenenar a atmosfera para o amanhã, porque religiosos e materialistas não acreditam que eles próprios retornarão para serem asfixiados pelos resíduos químicos, pelas substâncias pesadas detidas no ar, ou também pelos buracos imensos na camada de ozônio, e termos a vida devorada pelos raios infravermelhos e ultravioletas. Combatendo o crime, eles mantêm os seus fornos com alta potência, envenenando o planeta, porque a poluição da atmosfera, a contaminação dos rios, o envenenamento das terras com os grandes depósitos e resíduos nucleares. Tudo isso é feito por causa daqueles que têm a alma poluída, envenenada pelo morbo do egoísmo. A Unesco, então, solicita-nos a todos a preservação do planeta. Desde o dia que tomei consciência da necessidade de preservar o planeta, de conservar a água potável que se está acabando, a consciência de dever assaltou-me de tal forma que eu tinha antes o hábito de, enquanto escovava os dentes, deixava a torneira aberta. E vinha saber que esse modesto gesto de estupidez, enquanto escovava a minha boca, que necessitava nada mais, nada menos do que 3/4 de um copo com água, eu desperdiçava 15 copos innecessariamente. E enquanto deixava aberta a torneira e ensaboava-me, era capaz de desperdiçar 50 litros de água, que fazem falta a multidões devastadas pela seca na terra, enquanto me permitia o luxo de a desperdiçar. Tive que fazer um esforço para não ficar neurótico. Na mansão do caminho,
onde nós temos 834 torneiras. Eu me tornei o torneirador mor. Saio fechando torneiras. E até quando não estou na mansão, de vez em quando, criei o hábito e peguei esse transtorno neurótico de estar sempre torcendo torneiras que estão pingando. Aqueles modestos pingos em 24 horas correspondem a 20 litros desperdiçados em cada torneira. Preservar o planeta, esse colo generoso de mãe, que é a nossa escola feliz de aprendizagem, de desenvolvimento do Deus interno que jaz em nós, para avançarmos na direção do grande foco, merece-nos todo o amor, todo o respeito, toda a preservação. Não é por outra razão que os modernos ecologistas sensatos estabeleceram que a ecologia necessitava de um patrono e elegeram São Francisco como patrono da ecologia. O homem que preservou o planeta. Ouve, irmã Clara, quando ele estava cego, depois que os olhos foram queimados. Ouve, são as abelhas. Estamos no verão. Naturalmente não há mel. Não, irmão Francisco. Não há flores. Elas não podem fazer o mel. E como viverão? Pede, irmã Clara, que vou imediatamente à porciúncula e dali trago mel e coloque nos troncos das árvores, nas suas colmeias, para que as irmãs abelhas possam continuar frutuosas na sua tarefa de amor a Deus. Pai Francisco, irmão Francisco, o Pai da preservação do planeta. O sexto item, redescobrir a solidariedade. Como estamos esquecidos de ser solidários e como nos encarceramos no egoísmo de viver solitários. Neste mundo de pessoas solitárias, solitárias a um, solitárias a dois, solitárias em grupos. Joana de Ângeles Espírito começa a dizer, só há solitários porque não existem solidários. Na hora em que nos tornarmos solidários, não teremos solidão, porque os nossos espaços interiores estarão preenchidos de solidariedade. Sejamos então nós aqueles que nos tornamos solidários e não, como está sendo habitual, os que desejam receber solidariedade sem contribuir com coisa nenhuma. Com esses 6 itens, a cultura da paz foi programada e promulgada no ano de 2000 pela Unesco, que vem trabalhando para que nós introjetemos essa cultura de preservar a vida, de rejeitar a violência, de ser generoso, de ouvir para compreender, de preservar o planeta e, por fim, de redescobrir a solidariedade. Não o fazendo, estaremos dando a nossa cota de violência, porque não fazer o bem quando se pode fazê-lo é uma forma de fazer-se o mal. Vimos e ouvimos as várias faces da violência. Ouvimos e captamos as propostas das várias faces da não violência. A proposta da paz,
quando daqui sairmos, não nos esqueçamos de que a paz de Deus, como diz Joana de Ângeles Espírito, começa em nós. Ser pacífico é um estado de consciência tranquila, que se deriva de uma mente que pensa com retidão, de um ser que fala dignamente e ao mesmo tempo age com nobreza, exorando a Jesus, o príncipe da paz, aquele que enfrentou as covardes atitudes da violência e não se permitiu rubricar-lhes as páginas dolorosas, porque não as aceitou. Esperamos que a sua paz tome conta dos nossos corações e que os próximos sejam dias melhores para nós do que aqueles de quando aqui chegamos. Muita paz. Meus queridos irmãos, permaneçamos na paz que vem de Jesus. O ano 2000 foi considerado pela Unesco como sendo o ano da cultura da paz. Naquela oportunidade, essa organização mundial, examinando a problemática da violência, estabeleceu 6 pontos fundamentais para que pudéssemos viver em paz, como antídoto, cada um deles, aos mais diversos aspectos da violência. Com o conhecimento da doutrina espírita, percebemos que a problemática da violência, a problemática da paz, é a problemática da própria criatura humana. Conduzimos-nos conforme somos, comunicamos-nos com os recursos de que dispomos. Por isso mesmo, a Unesco estabeleceu que era necessário como fundamental, em primeiro lugar, respeitar a vida. O respeito pela vida é fundamental na obra de educação. Afirmava o grande educador norte-americano, John Dewey, que educar é dar vida. Através do processo de educação, conseguimos estabelecer parâmetros em torno da vida, tornando-a digna ou execrável. Porque a educação pode ser também para o mal, para o crime, já que, de acordo com as propostas apresentadas e com os objetivos buscados, ela se pode apresentar positiva ou perturbadora. John Dewey estabelecia que era necessário fundamentar a vida, no que se fazia acompanhar por Kilpatrick. A vida é a manifestação mais grandiosa de que se tem notícia. Amparar a vida, trabalhar pela sua preservação, lutar incessantemente para que seja enriquecedora, devem constituir fundamentos básicos de uma educação feliz. Quando o notável musicista alemão Albert Schweitzer sentiu a dor dos seus irmãos em África, na cidade perdida no Congo belga de nome Lambaréné, no ano de 1900. Ele compreendeu
que era necessário imolar-se para poder contribuir em favor da dignificação daquelas 13 etnias esquecidas totalmente pela Europa, que havia escravizado o continente negro e lhe oferecera como contribuição a sífilis, a gripe, a tuberculose. Seu primeiro trabalho foi o de autoeducação, porque autoeducado, ele poderia trabalhar a benefício daqueles que iam ser beneficiados pela sua presença, arrancados da enfermidade, recebendo orientação para evitar novas enfermidades, alfabetizando-os e colocando-lhes Cristo no coração. Ele se dirige à Universidade de Paris para tornar-se médico. E após concluir o curso de medicina, ele se dedica à especialização de medicina tropical, para poder atender de maneira mais eficaz as enfermidades devastadoras que então dizimavam a região e que lamentavelmente prosseguem dizimando, sob outros aspectos, o continente negro. Logo que se transferiu com a esposa para Lambaréné, ele teve o cuidado de colocar uma placa à margem do rio próxima à aldeia que ele ergueu. Aqui sempre haverá uma luz acesa para libertar da ignorância. E logo trabalhou para que aqueles homens, ainda numa vida primitiva, compreendessem o significado do respeito pela vida. Albert Schweitzer, que se tornará Prêmio Nobel da Paz, cunha este pensamento: reverence for life, respeito pela vida. Mas respeito pela vida sob qualquer aspecto pelo qual a vida se manifeste. E deu exemplo quando, erguendo uma maternidade para rancenianas tuberculosas, a planta deveria derrubar um grande formigueiro que estava no terreno. E em respeito à vida, ele desviou a colocação do edifício, porque se Deus houvera colocado aquelas formigas ali, certamente deveria ter uma razão para fazê-lo. E Albert Schweitzer tornou-se um símbolo da paz. Ele havia nascido em Kaysersberg, na Alsácia-Lorena, uma região de permanente litígio entre a Alemanha e a França. Ele havia nascido no período em que a Alsácia-Lorena pertencia à Alemanha. Era, portanto, alemão. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, embora ele estivesse na África equatorial francesa, ajudando aqueles indivíduos profundamente felizes, ele foi levado como prisioneiro de guerra para um campo de concentração francês, porque ele era alemão. Mais tarde, quando veio a Segunda Guerra Mundial, a Alsácia-Lorena era possessão francesa. Ele, na sua condição de francês, foi levado pelos alemães para um campo de concentração na Europa. E escreveria depois: tenho convivido em um dos climas mais ásperos do mundo,
com terrível umidade do ar, entre pessoas primárias e agressivas por instinto. Foi nos campos de concentração da Europa, em 2 períodos, que eu vi a maior violência do mundo, o desrespeito pela vida. A Unesco estabelece, portanto, como fundamental respeitar a vida, sob qualquer forma em que ela se expresse. Se aprendermos a fazê-lo, lograremos estabelecer a paz. Não somente a paz em nós, mas a paz em volta de nós, a paz em todo lugar. O segundo item da Unesco é rejeitar a violência, que aqui equivaleria a não vitalizar o mal. Não considere o mal. Dê ao outro o direito de ser infeliz, mas não se faça infeliz em solidariedade ao mal que ele emana. Rejeitar a violência pode ser perfeitamente representado em um momento da vida de Mohandas Karamchand Gandhi, quando, viajando na África do Sul, entre Durban e Johannesburg, em primeira classe, ele sentiu na pele o apartheid, a discriminação racial, porque indiano, apesar de ter o sangue ariano, a epiderme era negra. Advogado, havia comprado a sua passagem em primeira classe. Ele amava a Brahma, seguia a tradição do brahmanismo, mas era apático em relação às problemáticas humanas e à violência. Ele não a experimentara nas carnes da alma, senão naquela noite, quando veio o cobrador e, contemplando aquele homem negro na classe reservada aos brancos, falou-lhe com sarcasmo: o lugar dos autóctones é atrás, no vagão especial. Ao que ele redarguiu: mas eu comprei uma passagem de primeira classe. Aquele homem responsável pelo zelo de preservar o equilíbrio daquele vagão olhou as demais pessoas que o fulminaram a Gandhi com um olhar de ódio, de desdém e de desespero. Alguns homens levantaram-se com os punhos cerrados, apenas porque ele era negro. E enquanto justificava a sua atitude, era um advogado. Ele recebera um diploma universitário em Londres. Qual era a diferença? Era da epiderme. Ou ele ia espontaneamente para a classe onde estavam os negros, ou então ele seria atirado do trem em alta velocidade pela porta aberta para compreender o poder da violência. Não violento por temperamento, ele assentiu que dali não saía. Reuniram-se os agressores, abriram a porta do trem em velocidade e atiraram-no na noite escura, permitindo que se arrebentasse no atrito das pedras e do solo. Nasce o grande pacifista. A partir dali, ele toma a bandeira da paz como uma sinfonia religiosa. Os meus jejuns, dirá mais tarde, não são políticos, são religiosos. A minha não violência é o hino de respeito à paz. Eu amo Jesus, eu amo Cristo, mas tenho medo dos cristãos.
Eu li apenas o Sermão da Montanha do homem de Nazaré e tornei-me pacífico e pacificador. Os cristãos leem toda a Bíblia de 400 páginas e permanecem agressivos, violentos, e eu não consigo saber por quê. Ele descendia da Índia escrava ao poder da Rainha Vitória, que experimentava naqueles já recuados dias o tacão do Império Britânico. Então ele rejeitou a violência. Ele não fez como os modernos pacifistas, que vão lutar pela violência no meio da rua, utilizando-se de coquetéis Molotov, brigando com a polícia, matando em nome da paz. Então, é necessário rejeitar a violência. Trabalhar pela paz é não permitir que a violência, sob qualquer aspecto que se apresente, encontre guarida no coração. O terceiro item, estabelecido pela Unesco, ser generoso. De tal forma, agimos, que possamos amar até aqueles que são violentos contra nós. Essa atitude de ser generoso é a melhor proposta para enfrentar a violência dos perversos e alucinados, dos desonestos e exploradores, daqueles que não agridem nas ruas, que não matam, utilizando-se das armas de extermínio, mas nos seus gabinetes governamentais decretam a morte de milhões de vidas através de leis injustas, através de condutas execráveis, por meio do enriquecimento ilícito, da transferência de fortunas incalculáveis que nunca se irão utilizar para os paraísos fiscais, enriquecendo essas nações que mantêm a soberania através do crime que se deriva do furto, do roubo, da escravidão de outras nações da terra, oferecendo-lhes amparo e garantia de perpetuidade. Essa violência sórdida, covarde porque oculta, geradora daquela que é a injustiça social, que alucina e leva para a rua o desesperado para tomar aquilo que ele acredita tinha o direito de receber. Essa, a primeira, é das mais hediondas e que somente poderá ser ultrapassada quando nos tornarmos generosos com essas águias que se locupletam sobre o cadáver das gerações vencidas e em decomposição. A Unesco vai adiante. Seu quarto item, ouvir para compreender. Os excluídos não têm voz, ninguém os ouve. E quando eles desejam erguer a voz, o ruído matraquear do poder abafa os sons que saem das suas almas como gemidos dolorosos, impedindo que a cortina das lágrimas continue vertendo dos olhos esgazeados. Asseverava ainda Mohandas Gandhi: eu sou a voz dos que não podem falar. E através dessa voz de compaixão e de generosidade, ele dobrou a cerviz do Império Britânico, dando liberdade política, que logo mais se despedaçaria
entre as facções do fanatismo indiano e maometano, até hoje, assassinando-se reciprocamente nos santuários ou nas regiões fronteiriças, pela necessidade egotista de impor o seu Deus selvagem e arbitrário. Dom Helder Câmara, quando foi pronunciar um discurso em Saint-Michel, em Paris, em plena Rive Gauche, naquela região de poetas, artistas e pensadores, nos tormentosos dias do regime de exceção no Brasil, interrompeu o trânsito na região e levantou-se frágil, tendo o crucifixo de madeira, a veste modesta, que em nada o caracterizava como príncipe de uma igreja poderosa, mas como servidor daqueles que não tinham igreja. E disse: Gandhi fala por aqueles que não têm a voz. E assassinaram-no, um daqueles cuja voz ele emitia, um jovem fanático paquistanês. Eu calo para que a voz dos desesperados tire as noites de silêncio dos que têm a consciência culpada e dormem opiados pelos soníferos e pelas drogas devastadoras. Eu faço silêncio e peço-lhes que gritem, para que eles despertem por fim do letargo infeliz a que se entregaram depois da rapina. É necessário criarmos o hábito de ouvir para compreender. Ouvir o outro. Ouvir também as nossas necessidades reais. E não apenas as induções diretas, virtuais, subliminais, que nos são impostas por uma sociedade competitiva, por padrões de moda e por necessidades de exibição do ego e do personalismo. Ouvir para compreender é um dos requisitos estabelecidos pela Unesco para podermos ensementar a paz no próprio e no coração da humanidade. O quinto item: preservar o planeta. Porque o planeta é um ser vivo e pulsante. Mesmo na sua constituição mineral, a energia viva, essa energia que se deriva das 4 forças que mantêm o universo: a gravidade, a eletricidade, a força atômica fraca e a força atômica forte. É algo que vive e que deve ser preservado. Pode haver maior violência do que a contaminação dos rios, dos mares, a poluição da atmosfera, que as grandes nações da Terra se comprazem em envenenar a atmosfera para o amanhã, porque religiosos e materialistas não acreditam que eles próprios retornarão, para serem asfixiados pelos resíduos químicos, pelas substâncias pesadas detidas no ar, ou também pelos buracos imensos na camada de ozônio, e termos a vida devorada pelos raios infravermelhos e ultravioletas. Combatendo o crime, eles mantêm os seus fornos com alta potência, envenenando o planeta, porque a poluição da atmosfera, a contaminação dos rios, o envenenamento das terras com os grandes depósitos e resíduos nucleares, tudo isso é feito
por causa daqueles que têm a alma poluída, envenenada pelo morbo do egoísmo. A Unesco, então, solicita-nos a todos a preservação do planeta. Desde o dia que tomei consciência da necessidade de preservar o planeta, de conservar a água potável que se está acabando, a consciência de dever assaltou-me de tal forma que eu tinha antes o hábito de, enquanto escovava os dentes, deixava a torneira aberta. E vinha saber que esse modesto gesto de estupidez, enquanto escovava a minha boca, que necessitava nada mais, nada menos do que 3/4 de um copo com água, eu desperdiçava 15 copos innecessariamente. E enquanto deixava aberta a torneira e ensaboava-me, era capaz de desperdiçar 50 litros de água, que fazem falta a multidões devastadas pela seca na terra, enquanto me permitia o luxo de a desperdiçar. Tive que fazer um esforço para não ficar neurótico. Na Mansão do Caminho, onde nós temos 834 torneiras, eu me tornei o torneirador mor. Saio fechando torneiras. E até quando não estou na mansão, de vez em quando, criei o hábito e peguei esse transtorno neurótico de estar sempre torcendo torneiras que estão pingando. Aqueles modestos pingos em 24 horas correspondem a 20 litros desperdiçados em cada torneira. Preservar o planeta, esse colo generoso de mãe, que é a nossa escola feliz de aprendizagem, de desenvolvimento do Deus interno que jaz em nós, para avançarmos na direção do grande foco, merece-nos todo o amor, todo o respeito, toda a preservação. Não é por outra razão que os modernos ecologistas sensatos estabeleceram que a ecologia necessitava de um patrono e elegeram São Francisco como patrono da ecologia. O homem que preservou o planeta. Ouve, irmã Clara, quando ele estava cego, depois que os olhos foram queimados. Ouve, são as abelhas. Estamos no verão. Naturalmente não há mel. Não, irmão Francisco. Não há flores. Elas não podem fazer o mel. E como viverão? Pede, irmã Clara, que vou imediatamente à porciúncula e dali trago mel e coloque nos troncos das árvores, nas suas colmeias, para que as irmãs abelhas possam continuar frutuosas na sua tarefa de amor a Deus. Pai Francisco, irmão Francisco, o Pai da preservação do planeta. O 6º item, redescobrir a solidariedade. Como estamos esquecidos de ser solidários e como nos encarceramos no egoísmo de viver solitários. Neste mundo de pessoas solitárias, solitárias a um, solitárias a dois, solitárias em grupos. Joana de Ângeles Espírito começa a dizer, só há solitários porque não existem solidários. Na hora em que nos tornarmos solidários, não teremos solidão, porque os nossos espaços interiores estarão preenchidos de solidariedade.
Sejamos então nós aqueles que nos tornamos solidários, e não, como está sendo habitual, os que desejam receber solidariedade, sem contribuir com coisa nenhuma. Com esses 6 itens, a cultura da paz foi programada e promulgada no ano de 2000 pela Unesco, que vem trabalhando para que nós introjetemos essa cultura de preservar a vida, de rejeitar a violência, de ser generoso, de ouvir para compreender, de preservar o planeta e, por fim, de redescobrir a solidariedade. Não o fazendo, estaremos dando a nossa cota de violência, porque não fazer o bem quando se pode fazê-lo é uma forma de fazer-se o mal. Vimos e ouvimos as várias faces da violência. Ouvimos e captamos as propostas das várias faces da não violência. A proposta da paz, quando daqui sairmos, não nos esqueçamos de que a paz de Deus, como diz Joana de Ângeles Espírito, começa em nós. Ser pacífico é um estado de consciência tranquila, que se deriva de uma mente que pensa com retidão, de um ser que fala dignamente e ao mesmo tempo age com nobreza, exorando a Jesus, o príncipe da paz, aquele que enfrentou as covardes atitudes da violência e não se permitiu rubricar-lhes as páginas dolorosas, porque não as aceitou. Esperamos que a sua paz tome conta dos nossos corações e que os próximos sejam dias melhores para nós do que aqueles de quando aqui chegamos. Muita paz.